Gostaria de agradecer a todos e a gente vai dar início então ao nosso segundo PET Aborda, esse evento que tem acontecido pelo PET Engenharia de Alimentos. E no PET Aborda de hoje a gente traz uma mesa redonda sobre a produção de alimentos em tempos de pandemia. Então, para que a gente possa discutir os principais desafios dos serviços de alimentação e das indústrias de alimentos, a gente apresenta os nossos convidados, Yuri Farias, Carol Assunção, Natália Graeben e Marta de Lima. Muito importante agradecer que vocês aceitaram esse convite. Então, antes da gente começar, também é muito importante dar alguns avisos relacionados a como o evento vai ocorrer. Então, quando surgirem dúvidas ao longo do evento, ou quando vocês quiserem falar com os participantes, a gente pede que vocês peçam através do chat, ou escrevam uma pergunta, ou peçam um momento de fala, que daí a gente consegue ter um evento com bastante interação e bem organizado. E também mantenham as câmeras desligadas, né, do público, porque a plataforma só aceita 6 câmeras ligadas por vez, assim a gente consegue bastante estabilidade. Então, acho que a gente pode começar com as apresentações de vocês, falando um pouquinho onde vocês trabalham, com que trabalham. Será que a gente pode começar com as meninas da Ciclo, a Carol e a Natália? Sim, bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar com vocês e poder compartilhar um pouco do que a gente está vivendo profissionalmente nesse momento, né? Então, eu sou a Carol, eu sou consultora na Ciclo. Atualmente, eu trabalho só com a área de bebidas, só com indústrias de bebidas em Porto Alegre e na região metropolitana. Oi, pessoal, bom dia. Então, como a Beatriz já falou, eu trabalho na Ciclo atualmente. Eu agradeço, né, o convite ao PET e falando um pouquinho de mim, eu sou engenheira de alimentos, né? Eu fiz mestrado, doutorado na URGS também. Nesse período eu trabalhei tanto em consultoria com a parte de alimentos, como também de biotecnologia. E trabalhei também já na indústria química, na área de pesquisa e desenvolvimento, tá? Hoje eu trabalho na Ciclo, eu entrei agora em 2020, sou uma aquisição recente da Ciclo, e a Carol trabalha mais na parte de bebidas, e eu trabalho tanto na parte de bebidas como na parte de alimentos também. Yuri, tu poderia se apresentar para o pessoal? Estava falando no mudo aqui. Eu sou engenheiro de alimentos pela URGS, né? Tenho pós-graduação em engenharia econômica também pela URGS e também sou mestre em ciência e tecnologia de alimentos aí pela URGS também. Eu sou o verdadeiro filho da URGS, aí não consigo fugir dela. Hoje eu trabalho na área de supply chain, né, na parte de strategic sourcing da empresa Sodexo. Aí a Sodexo é aquela empresa de cartãozinho que todo mundo conhece, mas a gente também faz para serviços de alimentação, né? Então, basicamente, só para você também entender, tem muita gente que não conhece o que a empresa faz. A gente faz um restaurante dentro de espaços comerciais, né? E a gente serve alimentação, né? Hoje, para dar um exemplo, para vocês entenderem mais ou menos o contexto, pega um prédio do Itaú, por exemplo, lá em São Paulo. Tem 11 mil pessoas, né? Ao invés de um prédio o Itaú ter que pagar todo dia R$30 no ticket médio de uma refeição para 11 mil pessoas todos os dias, né, é muito dinheiro. Não. Então, basicamente, o que a pessoa daqui só faz? A gente vai lá, constrói um restaurante, o próprio cliente, né, o Itaú, por exemplo, vai lá, constrói o restaurante e a gente oferece uma alimentação com preço aí que varia de R$1 a R$5, né? Então, é um ganho, uma economia para a empresa gigantesco, né? E é isso que eu faço. Aí, basicamente, a área de supply negocia, né, tudo que esses restaurantes precisam. É isso aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Desculpa, Yuri. Sou engenheira de alimentos pela URGS também e atualmente eu trabalho numa rede de restaurantes que a gente tem loja em 3 estados, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. E eu cuido, né, do padrão de qualidade de todas as 3 lojas. Atualmente eu estou mais em Porto Alegre, mas a partir do mês que vem eu vou ficar pipocando um pouco nessas 3 lojas.
cuidando de toda a parte que a gente realmente aprende, né, na engenharia de alimentos, que a gente coloca em prática, então, dentro de um restaurante, é exatamente o que eu trabalho. Ótimo, muito obrigada. A gente está realmente com palestrantes que têm experiências bem diversas, né? Eu acho que a gente vai conseguir ter uma troca bem rica aqui. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho como, na vivência de vocês, a pandemia tem atingido as empresas, tanto financeiramente quanto em relação à produção dos alimentos, assim. Então, mudou algo no controle de qualidade? Como tem sido? Posso começar? Claro. Então, financeiramente tem sido um grande baque para as indústrias. Eu vou falar de indústria de bebidas, tá? Que é o que eu posso falar hoje. Tem sido um grande baque, principalmente porque a gente trabalha com indústrias de pequeno porte na Ciclo, né? Principalmente de pequeno porte. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que estão precisando rever todo o modelo de negócios, porque simplesmente viviam da venda de bebidas alcoólicas para bares, e esses bares fecharam, né? Passaram grande parte do tempo de março até agora fechados. Então, a gente também tem clientes que estão com suspensão de contratos de colaboradores naquele esquema do governo, né, do governo federal. Então, principalmente, o baque maior é o financeiro, né? Até agora, e espero que isso não aconteça, nenhum cliente nosso fechou as portas, o que é um bom sinal, né? Mas estão praticamente todos, eu diria que 80% dos clientes parados. Fábrica parada, sem vender nada ou muito pouco. Bom, e falando um pouquinho de uma outra área que a gente atende na Ciclo também, que são os serviços de alimentação, né? Da mesma forma, todos esses serviços que, por exemplo, tem buffet, né? Isso foi, além de serem fechados, isso também já é uma dinâmica que fica bem mais difícil de acontecer hoje em dia, né? É o novo atual, né? Que tem sido trazido bem à tona. Também teve esse impacto em relação à receita, né? E justamente daí, já falando um pouco sobre como ultrapassar isso, conseguir vencer essa barreira de ter uma captação menor de recursos, já pensando então em algum momento de inovação, muito investimento em delivery também, né? Nessas novas plataformas, iFood, Uber Eats, justamente pela incapacidade de ter aquele fluxo de pessoas que iam ali todos os dias almoçar, enfim, no bar e tudo mais. Então, nessa parte também teve uma queda bem grande, bem significativa. Questão também de realocação de pessoas, isso é inevitável, né? Assim como a Carol falou de suspensão de contratos, isso também tem acontecido no serviço de alimentação. E em relação a novos contratos agora, a gente felizmente conseguiu ainda nesse momento difícil fechar alguns contratos de trabalho, né? A gente trabalha também na parte de pesquisa e desenvolvimento, então a gente está, assim, na mesma forma que existem pessoas que enfrentam dificuldades, justamente clientes que são um pouco maiores, continuam ainda buscando padronização, questão de inovação de produto. Então, isso também deixa a gente muito feliz, né, nessa busca que sempre acontece. Mas de um panorama bem geral, infelizmente, foi bem impactado. Vou falar aqui então, pessoal. Então, como eu trabalho na área de compras, né, a gente brinca lá que a gente é pago para se estressar, né? Basicamente é isso, né? A gente é quando veio a questão do Covid, a gente começou a renegociar tudo, né? Acho que vazou um áudio de alguém aqui. Então, teve vários cenários, né, que a gente teve que renegociar, né? Desde na perspectiva de clientes, fornecedores, né? Na parte interna da empresa, na parte de processo, parte de projetos também, né? Então, teve várias ondas, vamos dizer assim, né? A primeira onda, quando veio em fevereiro, quando começou
ter os primeiros sinais de Covid no Brasil, a Sodexo acabou entrando em um comitê de crise, né? Empresas multinacionais como a Sodexo, estando no Brasil, já é de praxe dela ter um comitê de crise, né? Então, todo ano acontece alguma coisa que vai dar um problema no Brasil, né? Então, é normal ter esses comitês em empresas multinacionais. Então, hoje, principalmente pelo fato que teve ali com a greve dos caminhoneiros, né? Então, a gente já estava meio que calejado, né, com essas crises que vinham ocorrendo no Brasil. Então, quando ocorreu isso aí, a gente já disparou todos os mecanismos de defesa, vamos dizer assim, da empresa. Então, a primeira onda, vamos dizer assim, que foi de coisa imediata, foi a gente da área de compras ir até os nossos fornecedores e perguntar para eles, cara, todos os nossos fornecedores são homologados, eles partem, né, que tem que ter um programa de controle de qualidade e tudo mais, né? Então, o que acontece? Se tu tem um controle de qualidade bem feito, a coronavírus ela entra dentro como se fosse uma DTA, né? Então, parte do pressuposto, né, que o programa de autocontrole vai estar prevendo aquele risco, né? Tu vai ter que criar um ponto de controle crítico para reforçar aquela tua atenção naquele ponto, né? Porque a probabilidade de ocorrer vai aumentar com a Covid, né? Desse risco biológico que existe. Então, a gente fez o quê? A gente foi a todos os nossos principais fornecedores, a gente tem vários, né? Então, a gente só foi nos principais nossos, garantir com eles, cara, qual é o seu plano, né, de contingência para esse risco? A gente quer que tu mitigue esse risco, né? E, então, eles apresentaram o plano, né? Então, foi essa primeira onda que a gente teve, né? Também avaliamos o risco de desabastecimento, porque no primeiro momento a gente não sabia como isso poderia impactar toda a nossa rede, né? A gente sabia que ia ter clientes que iam estar operando, então a gente pediu para eles, primeiro, vocês têm esse controle de risco, segundo, vocês têm risco de desabastecimento, se tem que nos comunicar, né? Senão depois a gente tem contratos de multa, né? Se tem risco de desabastecimento, eles acabam pagando por isso, né? Então a gente teve essa primeira onda. E isso na primeira semana, né? Essa onda aí foi toda uma correria logo na primeira semana. E na segunda semana ali, mais ou menos, no início de março, começa a vir as quedas de faturamento, né? Clientes fechando as unidades. E isso acaba impactando a gente de várias formas, né? Então, a gente precisa renegociar com nossos clientes. Então, a área de compras também acaba atuando fortemente nisso para tentar, né? Muitos contratos são indexados à inflação, né? Um GPM da vida. E por mais que o contrato vai vencendo, ele vai se ajustando a um valor fixo, a um percentual fixo. Então, a gente vai renegociando algumas coisas do tipo, renegociação com funcionários, né, quando foi essa segunda onda, e renegociação com fornecedores. Então, basicamente, eram fornecedores pedindo pagamento, né, é uma coisa muito normal de empresa grande ter um nível de inadimplência, né, querendo ou não, faz parte do negócio. Então, vem muitos fornecedores cobrar pagamento, e aí a gente vai negociando da forma que dá, porque a gente também está precisando de dinheiro, porque a gente não tem mais dinheiro também, né? Acabou a nossa receita, então a gente vai negociando isso, a gente vai negociando prazos de pagamento. Então, essa parte, essa segunda onda, que foi a mais demorada, assim, a mais maçante, levou um bom tempo aí para renegociar e tudo mais, né? Que faz parte do processo, né? A gente negociando, à medida que tu vai ficando mais apertado, as margens vão diminuindo, tu acaba envolvendo várias áreas da empresa. Tu acaba envolvendo o engenheiro de alimentos de um parceiro grande, porque ele precisa achar soluções dentro da fábrica dele para tornar viável aquele preço, para ele não ter que dar um aumento, porque se ele me dá um aumento de preço, eu não vou comprar dele, eu vou comprar de outra pessoa, né? Então, acaba envolvendo uma série de pessoas do parceiro, ou até mesmo nosso, para tentar achar soluções, né? E aí, até coloca aqui, né, a gente como engenheiro de alimentos, ou as pessoas da área de alimentos, né, a gente é bastante requisitado. Essa crise da Covid aí botou a gente bastante em evidência, né? Cada vez mais que vê essas situações de falta de problema de abastecimento, risco de contaminação, a gente é colocado aí em grande evidência, né? Hoje o mercado precisa bastante de engenheiro de alimentos, são pessoas da área de alimentos, né? O que mais? Tem a terceira onda, que é o que a gente está vivendo agora, na verdade, na parte da Sodexo, que é o desenvolvimento de novos negócios, né? Que, ok, já caiu receita, né? Agora tem que voltar aos poucos. Então, a gente chama, né, que é a parte de strategic sourcing, né? Que é um passo à frente de uma área de compras, né? Como se fosse ali uma indústria dos 4.0, vamos dizer assim. Que é, a gente começa a fazer uma negociação do estilo ganha-ganha. Cara, estou sem receita, tu também está sem receita, precisamos desenvolver um negócio, precisamos desenvolver ideias, né? Então, a gente chama todos os nossos principais players para eles desenvolverem modelos, produtos, parcerias para vender mais.
Então, o que a gente percebeu nesse primeiro momento, que empresas que não estavam num processo de digitalização, projetos de digitalização para serem concluídos em 1 ano, 2 anos, eles fizeram tudo em 3 meses. Todas as empresas se prenderam em todos os parceiros, né? Hoje, a Sodexo, ela também tinha um plano para daqui a 1 ano, final desse ano, na verdade, entrar no delivery. A gente, em 1 mês, simplesmente se abraçou em tudo que podia e entramos no delivery agora. A gente está entrando no mercado do B2C, né? A gente era muito B2B. Então, é uma tendência, né? Na verdade, a empresa que não entrou ainda no mercado de delivery ou no marketplace da vida, ela está fardada aí a falir, né? Então, isso é fato, né? Já era quem não estava, já estava atrasado, agora com certeza, né, vai tender aí uma falência, né? Então, e é uma coisa tão simples, assim, eu vou dizer que é simples porque é uma tecnologia que está há mais de 3 anos no mercado disponível para todo mundo, né? Então, quando a gente fala que há uma digitalização, é por parte das empresas corporativas, por parte do consumidor, né? A vovozinha lá que nunca pediu um Rappi na vida, já sabe pedir um Rappi, né? Então, a gente vê também uma tendência, e aí a quarta onda, que a gente está se preparando para o futuro, que há uma tendência de individualização do consumo, né? Que a gente percebe assim, no mercado, a Sodexo por ser global, a gente tem muito acesso a informações dos países que já estão voltando, né, da Covid. O que a gente percebe é uma individualização. Aquelas coisas de refeições e serviços de alimentação, né, que tinha aqueles pratos mais para 2 pessoas, 3 pessoas, isso deixa de existir, né, após Covid. É uma refeição com menores porções para uma pessoa, né? E o grab and go, né, que é tu pegar e sair do local, né? Então isso já havia uma tendência. No Brasil era um pouco, o Brasil ele vinha com uma tendência contrária. Na verdade, o Brasil ele tinha um apego pela questão física de tu consumir no local e ter uma experiência no local, né? Diferente do restante do mundo, que é uma questão de tu comer e sair fora, né? Então agora é bem provável que isso venha mais forte no Brasil, né? Então, essa coisa que a gente está se preparando, né? A gente está se preparando para todo esse mercado, a gente já está preparado, a gente já está iniciando todos esses projetos. Outras ondas que a gente acaba vendo, né? O mercado que vai vir agora, eu falo bastante, tá, pessoal? Se deixar aí, tem que interromper, senão eu falo até amanhã. A gente vê que vai ter falência de empresas, né, dos pequenos fornecedores. Isso é extremamente ruim para a gente, né? E também para mercados regionais. Acredito que para as gurias aí, né, na parte de trabalho com o pessoal aqui da região, é bem complicado, né? O poder de negociação que a gente tem com eles é bom, mas com a falência deles, a gente vai ficar refém dos grandes fornecedores, e isso é muito ruim, né? Normalmente o pessoal fala, mas vocês são grandes, vocês negociam com gente grande. Cara, a gente sempre tenta fugir disso, a gente sempre tenta movimentar o mercado regional, porque nos fortalece mais ainda na nossa negociação, né? Então, a gente vê que vai começar a falir, já começou a falir alguns fornecedores nossos, e isso causa uma monopolização do mercado, né? Aumento de preço, colocar o preço e a gente vai ter que engolir esse preço, né? Basicamente é isso, pessoal, várias ondas aí que a gente acabou trabalhando. Eu vou parar de falar, senão vai acabar todo o tempo aí. Complementando bem os 3, né? A gente também sofreu essas ondas, como o Yuri falou. Então, a primeira onda foi assim, fechou tudo, né? E aí aquele desespero vai fechar. Então, nos 3 estados, eu vou falar assim, Porto Alegre é o estado, né, a cidade que estamos mais tranquilo, vamos dizer, porque Rio de Janeiro e São Paulo tá bem mais complicado. Mas a gente passou mais ou menos, as 3 lojas têm seguido o mesmo panorama, né? Então, foi primeiro, vai fechar tudo, o que a gente vai fazer? Porque antes de sair os primeiros decretos, que foi ali dia 19, 20 de março, ali naquela semana já teve muito pouco movimento de pessoas nos restaurantes, né? E aí começa a bater aquele desespero, porque tu tá acostumado a fazer um número X de faturamento por dia e aquele número não vem e ninguém em loja, né? As pessoas na rua, tu começa a ver um esvaziamento, assim, em geral, porque primeiro vem a primeira onda do muito medo, ninguém conhece nada ainda. E aí, então, quando sai decreto que permite apenas delivery, é o primeiro baque para nós, porque a gente sempre trabalhou com delivery, mas o delivery era 30% da nossa receita. E hoje ele é 70%, né? Então, antes a gente tinha 70% de balcão e 30% de delivery. E aí, no primeiro momento, né, tu começa a desesperar porque a conta não vai fechar, porque a gente paga para esse marketplace, né, como Uber Eats, iFood, um valor bem alto, porque é eles que operam para nós. Então, no momento foi, bom, é isso aí, é o que tem, né, não vai
ter cliente, então aí começa a pensar nos funcionários, né? Como é que tu vai reorganizar isso? Então, conforme vinham os decretos e as medidas de suspensão, por exemplo, todas as nossas lojas, graças a Deus a gente não precisou demitir ninguém, mas a gente utilizou sim da suspensão temporária de trabalho, todas sem exceção, mais de um funcionário por loja, né? Porque é o que ajuda realmente dar um fôlego para o caixa não ter aquele salário ali no final do mês. Então, essa foi a primeira medida. A gente mudou também muitas escalas de trabalho, então, que é uma parte que eu trabalho bastante também, até para diminuir o risco, né? Então, todos os nossos funcionários passaram a trabalhar numa escala, trabalham um dia sim e o outro dia fica em casa. Então, já que também dependem de locomoção, né, de ônibus, metrô, enfim, que aumenta o risco, né? Então, foi uma maneira também que a gente tentou diminuir, de expor eles, né? Porque a gente sabe que também é a linha de frente, né? Quem estava trabalhando nos restaurantes e continua trabalhando é uma linha de frente também, né? Porque não tem de fazer o home office. Então, foram medidas que a gente também fez para ajudar o pessoal, né? E, no primeiro momento, fica todo mundo nervoso, assim como a gente tá. Eles também estavam muito, né? Então é necessário muito diálogo, ia todos os dias e ficava com eles lá aqui em Porto Alegre, né, que tinha essa possibilidade, para a gente ir tentando ao máximo saber que, bom, é o que a gente tem, porque graças a Deus a gente não precisou fechar, mas a gente teve que se mexer muito para ir se encaixando nos padrões, né, então contas de luz, de água, aluguel, todas essas contas são paradas, né, tu não paga elas, para ir negociar, para tentar empurrar lá para frente, porque o nosso primordial é pagar os funcionários e os fornecedores, né? Complementando muito o que o Yuri falou. Então, no primeiro momento, os fornecedores também, muitos restaurantes fecharam, né? E aí tu fica só tu e eles. Então, bom, o que a gente vai fazer? Vamos renegociar prazo. Então, a maioria dos nossos fornecedores, a gente conseguiu aumentar o prazo de pagamento. Então, isso é muito importante também criar essa relação, né? A gente acha que fornecedor, porque eu estou acostumada a fazer as compras, só que é uma parte muito importante a negociação, porque em momentos como a crise, é que a gente vê o fornecedor que realmente está do nosso lado, quem é que está ali com a gente, para realmente né, tentar diminuir tanto para eles quanto para nós, que para eles também é difícil o dinheiro vir depois, né? Mas eles sabem que eles perderam também, porque muitos restaurantes fecharam. Eu faço parte aqui do grupo da Brasel, aqui de Porto Alegre, que é essas de bares e restaurantes. E, infelizmente, assim, gente, restaurantes que eram de anos, 30 anos aqui de Porto Alegre, tiveram que fechar. Por quê? Porque não estavam acostumados a utilizar o delivery. Então, o nosso ponto positivo foi que a gente já sabia operar essa plataforma. Então, a gente já tem um contato com a gente trabalha só atualmente com o iFood, a gente é exclusivo deles. Então, a gente tem um contato direto, tu sabe exatamente o que tu tem que mexer na plataforma para vender mais, porque tu depende dos números deles. Trabalham com né, os números deles, todo o padrão de consumo, o que as pessoas pedem, faz o teu restaurante lá para cima ou lá para baixo. Então, são coisas muito importantes que por a gente já saber trabalhar, então o que a gente vai fazer? A gente era bom em balcão, agora a gente vai ter que ser muito bom em delivery, porque o nosso balcão não existe mais durante um tempo. Então, tu tem que passar toda a experiência que tu trazia para o cliente em loja, tu tem que levar isso para ele dentro da casa dele, né? Então, o que tu vai fazer? Tu vai, então, mandar recadinho. Então, no primeiro momento, a gente imprimiu papeizinhos, né? Estamos juntos nessa, medidas de prevenção, né? Chega a sacola, o que tu tem que fazer? Higienizar, máscara, todos esses para aproximar o cliente, porque na loja tu tem essa aproximação, né? E via marketplace, enfim, tu não tem. Então, foi mais uma coisa que a gente fez também. Mudamos um pouco do nosso cardápio, até isso complementando um pouco o que o Yuri falou, até achei interessante isso que tu falou, para 2 pessoas, né? Para nós, o produto para 2 pessoas aumentou muito, que a gente trabalhou com combos. Porque as pessoas em casa, né, talvez a nossa faixa etária também de consumo, né, de pessoas que frequentam Oaks, são casais, né, gente jovem. Então a gente fez combos para 2 e 3 pessoas. E o combo de 2 pessoas é o que mais saía. Porque realmente são, né, um casal que está em casa, ou 2 pessoas que moram juntas, muito mais do que antes vinha mais o individual.
Então, esse foi até um padrão de consumo que a gente notou, mas assim, é isso, porque antes a gente tinha os escritórios, enfim, né, também era uma grande parte da nossa receita, o pessoal que trabalhava ali na volta. E aí, aos poucos, a gente foi se ajeitando, dá o medo ali, o baque no primeiro momento, né, hoje, então, como eu falei para vocês, a gente é 70%, 80% delivery e 20% balcão aqui em Porto Alegre, porque em São Paulo, no Rio de Janeiro, é só balcão e o takeaway, né, pega ali e sai. Então, é uma grande adaptação, principalmente por tu jogar, não depende mais só do teu serviço, tu passa a depender de um outro, tipo o iFood. Então, também trabalhar o relacionamento, né? Assim como o Yuri falou, né, da Sodexo, antes não estava no iFood e passou a estar. Isso é muito importante para nós. Nossas vendas aumentaram muito porque a gente conseguiu aceitar o Vale Refeição, né? Então, pessoas já tinham isso e passaram a poder usar no delivery. E aí a gente vai indo, conforme as medidas vão se adaptando. Porto Alegre abriu agora as portas para balcão, mas ainda é um consumo bem baixo, as pessoas, né? Mas todo mundo respeitando de máscara, todos os funcionários de máscara também. Então é isso aí. Agora eu acho que se vocês pudessem expandir um pouquinho mais e detalhar essas novas medidas que foram utilizadas, né, para conseguir combater todas essas problemáticas da pandemia. Então, quem teve que aumentar o seu delivery, como que foi, como que conseguiu essas estratégias, quem teve que se inserir no delivery, como que começou, como que foi tão rápido, e até a questão de vendas online, como que tem sido essa adaptação nesse momento. Se vocês pudessem detalhar, seria bem interessante. Eu não tenho muito como né, da minha experiência falar do delivery, porque a indústria, apesar de ter entrado no e-commerce de uma hora para outra, é isso que a Marta falou e o Yuri também falou, houve o adiantamento de planos, né? Então, para daqui a um ano, talvez a gente queira fazer um clube de entregas. Eu trabalho bastante com cerveja, então a cerveja tem esse regionalismo aqui no Rio Grande do Sul, né? E eles gostam de se inserir num meio cultural, além da bebida em si. Então, fazer um clube de entregas, um clube que nada mais seria do que um delivery, né? Então, talvez daqui a um ano eu queira fazer. Esse plano já foi adiantado e já está sendo feito, já está funcionando de uma hora para outra, simplesmente aquilo passou a acontecer. Indústrias pequenas que a gente atende, por exemplo, de produção de kombucha, eles fizeram grupos no WhatsApp, fazem venda direta para esses grupos. Então, tem a produção da semana, por exemplo. Essa semana a gente vai ter entrega de um kit tal. E aí sim consegue fazer a venda direta para o consumidor, né? Porque os pontos de venda também desse tipo de produto, tanto de kombucha quanto de suco, essas lojas de produtos naturais e tudo mais, estava tudo fechado até pouco tempo, né? Os pontos de venda deles simplesmente foram perdidos. Muito ponto de venda dentro de shopping, que também ficou fechado. Então, houve o adiantamento de planos. Houve também um movimento bem interessante de, uma hora para outra, desenvolver novos produtos, né? Eu faço cerveja, mas eu tô vendo que a galera tá adorando em Porto Alegre agora fazer e consumir. Então, se eu tenho condições de fazer isso na minha fábrica, eu vou fazer essa alteração, eu vou criar um novo produto, começando do básico, lógico, né? Mas foi um movimento que a gente observou nos nossos clientes. Eu não posso vender só a cerveja, não posso vender só o que eu já tenho. Eu preciso expandir o meu portfólio para atender mais gente e tentar aumentar a minha receita, né? Então, houve essa alteração toda de produção, novos processos entrando, novos produtos e, principalmente, tudo já voltado para o delivery, não para um ponto de venda, né? Então, como eu vou fazer esse drink ou essa cerveja chegar na casa do meu cliente e ele ter uma experiência similar ao que ele tinha quando consumia o meu produto num bar, né? Enfim, numa festa ou algo do tipo, né? Então, foi mais ou menos isso. E, Yuri, eu só posso te dizer
que a inadimplência, infelizmente, não é a exclusividade dos grandes players do mercado. E a falta de fornecedor é uma coisa que já existia aqui e que foi agora escancarada. Fornecedor principalmente de embalagens, de garrafas de vidro, garrafas de plástico, enfim, PET, alguma coisa assim, e já era difícil. Agora está praticamente impossível. Não se encontra, todo mundo simplesmente de uma hora para outra começou a procurar uma boa embalagem para delivery, uma boa embalagem tanto visual quanto que entregue a qualidade do teu produto, e simplesmente não tem. E quem tem está sendo muito procurado, está com o valor lá em cima, enfim, oferta e demanda, né? Então, esse também é um problema derivado, né, da pandemia. Não existe fornecedor. Então, para as indústrias de bebidas, foi isso que a gente mais observou mesmo. A criação de um e-commerce de um dia para o outro. Para quem não quis aderir, lógico, às plataformas tipo iFood, Uber Eats e tudo mais, e quis criar o seu próprio e-commerce, né? O takeaway também, de simplesmente ir na fábrica e buscar a bebida e tudo mais. E a criação, a tendência de inovar em novos produtos da mesma linha. Complementando um pouco o que o pessoal já falou, eu acho que assim, a Marta trouxe um ponto muito importante. A gente sempre, claro, dos hospitais, dos técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos de linha de frente, não é. A gente tem contato com outros engenheiros de alimentos, né? E a indústria de alimentos não parou. A indústria mesmo, de fato, ela continuou a todo vapor. Ambev, BRF, esse tipo de indústria continuou, né? A questão das boas práticas foram intensificadas, né? Eu acho que teu microfone tá mutado, Natália. Sim. Leitura labial. Bom, falando que a Marta, o ponto que a Marta trouxe que eu achei bem interessante da linha de frente, sabe? Enquanto que o serviço de alimentação ficou fechado, a indústria continuou a todo vapor, né? Essa questão é bem interessante, que grandes indústrias, né, de cerveja, frigorífico, tudo isso continuou, né, acontecendo, claro, com as devidas precauções em relação às boas práticas, a intensificação, né, de limpeza, de higienização, de desinfecção. E outro ponto muito interessante, eu acho que é legal essa troca que a gente atende pequenas empresas, né, comparativamente com grandes grupos, que nem a Sodexo. Para a gente não, para esses pequenos empresários, às vezes fica muito assim, mas a iFood é muito fácil, né? O Rappi é muito fácil, é só entrar ali, é só colocar o e-commerce, não é assim, sabe? A gente vê essa dificuldade na prática, principalmente também em relação ao custo, sabe? Como a Marta trouxe. Às vezes, tu colocar um preço superior, né? Tu vai ter que perder 10%, 15%, 20%. Isso é muito, muito, muito para aquela empresa familiar, para aquele restaurante que é tocado pela família. Então, por mais que para a gente, consumidor, seja muito prático, né? Esse uso de plataforma, para esse tipo de negócio, às vezes, fica totalmente inviável. Por mais que seja uma tendência, né, o grab and go, o takeaway, o e-commerce, ainda existe uma adaptação bem forte em relação a isso, sabe? A gente vê que não é simples, mas não é simples. Então, é algo que a gente vê acontecendo no dia a dia, assim. E justamente essa questão de ontem funcionava, hoje não funciona mais, esses estabelecimentos que às vezes carecem de pessoal técnico para dar um apoio, um suporte em relação a isso, fica bem complicado, assim, a gente vê essa dificuldade, né? E em relação aos negócios é aquilo, principalmente adaptação em relação a entregar o teu produto, né, a experiência em casa. Então, a gente vê isso tanto do cliente desejando aquilo, e justamente eu acho que a gente eleva isso para um outro nível
por exemplo, assim, do cuidado, sabe? Do personalizado. As pessoas estão em casa, estão angustiadas, vem a ansiedade, o home office, a incerteza. Então, a gente vê postando em tudo que é rede social, né? Ai, olha que bonitinho esse cartão, olha a atenção que esse ambiente, né, esse estabelecimento trouxe para mim. Então, isso é um ponto também que é bem diferente, sabe? A gente vê como bem inovador mesmo, e que vai saindo na tentativa e erro, sabe? A gente até no Instagram da Ciclo, a gente fez um questionamento, né, para o público, e 90% das pessoas não se sentiam confortáveis em voltarem nos bares, nas cafeterias, nos restaurantes. Então, é algo que ainda vai levar, né, na nossa visão, um bom tempo a retornar ao que era, se retornar, né? Então, eu acho que toda essa questão do estar num estabelecimento de alimentos talvez mude bastante ainda. Olá, pessoal! Tá bem, pessoal com fome? São 2 semanas, né, para nós. Sim, é porque nós não vamos comer a moranga, né? Voz do áudio da Andressa. Cenoura, que mais? Oi. Gente, se a gente pudesse mudar. Agora acho que foi. Obrigada. Então, eu queria, na verdade, eu não sei se eu posso fazer pergunta também, eu quero fazer perguntas também. Queria fazer perguntas para as gurias aí, para a Nath e para a Carol. Vocês tiveram um aumento de demanda nessa questão da Covid? Porque quando veio ali, né, ali na empresa, na Sodexo, a gente tem enfim, é uma empresa grande, tem várias áreas, enfim, né? E quando eu trabalhei antes numa rede de franquias que era familiar e era menor, eu fiquei muito tempo pensando assim, cara, o que esses caras estão fazendo agora? Quem que vai ajudar esses caras? Porque eles não tinham toda uma área, né? Vocês não tiveram uma movimentação assim, cara, eu preciso de ajuda dos pequenos, né, do serviço de alimentação. Vocês tiveram um fluxo, um pico de demanda? A gente teve, isso foi bem legal. A gente tem disponibilizado na Ciclo, inclusive, diversos materiais gratuitos para essas empresas que estão passando, né, por esse momento de uma forma pior, digamos assim, porque são muito pequenas. Então, a gente fez um mutirão, digamos assim, a Nath pode falar melhor sobre isso, atendendo de forma gratuita e direcionando essas empresas para o que elas poderiam fazer para continuar abertas, né, continuar atendendo com tudo que está acontecendo. Nath, por favor, complementa. A gente se propôs, como a Carol mencionou, de uma forma gratuita, atender via rede social, né, WhatsApp, muito mais no sentido não de praticar um trabalho mais extenso e mais contínuo nesses estabelecimentos, né, mas um grito de SOS, assim, o que a gente poderia auxiliar nesse primeiro momento, né, dessa questão das ondas. Então, nessa primeira onda, o que a gente conseguiria dar um apoio? A gente conseguiu, e bem legal que, claro, nessa questão de rede social, né, a gente consegue daí atingir não só o pessoal de Porto Alegre, né, a gente atendeu pessoas de Pelotas, enfim, do interior do estado, de uma forma geral, e eu acho que daí entra aquilo também, assim, a gente, justamente por ter essa capacidade técnica, né, justamente nesse momento a gente entendeu como empresa, por que não, né, ajudar aquela pessoa que está ali do nosso lado e está precisando de uma ajuda, e que pra gente essa troca é muito importante, né? Então, eu acho que trouxe muito mais humanização, né, nesse cenário que a gente está vivendo hoje. A gente desenvolveu um material especificamente relativo à Covid, né? Então, aquelas informações básicas, mas que muitas vezes a gente vê que informação é tudo, né? Essa troca de conhecimento técnico que a gente tem com todos que estão ali, é primordial que todos entendam como que transmite, quais são os cuidados, né? O bem básico, mas que muitas vezes a gente vê que existe falha nessa comunicação. Então, a gente parou, né, pensou, elaborou esse material e começou, então, a distribuir tanto para os nossos clientes e também oferecer
esse apoio externo aí de forma gratuita. Acho que complementando um pouco o que a Natália falou das boas práticas ali, né, das grandes indústrias, mas também cabe, enfim, né, para quem ficou aberto, assim, e aí eu acho que casa muito bem para o pessoal que está fazendo a engenharia, né. O quanto isso é, porque logo que veio a pandemia, né, e aí passa pelo alimento né, a pessoa vai ser contaminada se ela pedir delivery em casa e a comida, aquele desespero e tal. Enfim, né, como a falta de informação é tanta e é tanta notícia que realmente todo mundo fica muito confuso, né. Até, claro, deixar, né, a Anvisa se pronunciar e falar que não passa e tal, mas em função das boas práticas, né, o quanto é importante a gente já sempre ter isso, porque para nós não mudou nada, né, porque álcool 70, as pessoas nem sabem, as pessoas leigas nem sabem o porquê do álcool, mas a gente sempre só trabalhou com álcool 70. Todos os produtos de, né, álcool 70, enfim, a própria água sanitária, tu já tem em loja. Então, as medidas de higiene, de limpeza de bancada, de, né, o hortifruti, tudo isso tu já, para nós já tá tão no dia a dia que não foi mais uma coisa a ser feita, né, que enfim, pode atrapalhar, às vezes, o pessoal do operacional no dia a dia, além da atenção, tu ainda tem que passar a ensinar coisas novas, né. Claro que tu aumenta, principalmente até agora, assim, as mesas, né, então a cada vez que um cliente vai embora, tu higieniza mais seguido tudo aquilo, que não era realmente tantas vezes, mas as planilhas, né, então para agora, assim, eu criei mais um pouquinho das planilhas de limpeza para higienização de tanto em tanto tempo, de algumas coisinhas que nem sempre eram, por exemplo, a abertura do freezer para pegar a coca e a água, né, coisas básicas que às vezes, né, tu tá ali, tu sempre prioriza a cozinha, mas é importante falar pro pessoal porque isso aí que a gente vê lá na faculdade, na aula, às vezes, né, passa tão rápido assim, e como é importante, como te dá segurança, né, então, assim, eu tenho certeza que dentro do meu restaurante eu tô priorizando também a saúde dos consumidores e dos meus funcionários, por óbvio, né, mas com essas medidas, e que daí, então, a gente passa a ter o alimento seguro, né, como a gente fala tanto, assim, para a pessoa ir em casa. Então, acho que esse é um ponto bem, bem legal de se falar, porque é muito importante, né? E nas grandes indústrias também, claro, já seguiam esses protocolos, né? Eles passam a ser um pouco mais vigiados, talvez, porque né, teve fiscalização em muitos restaurantes para ver se estava se cumprindo. E às vezes, quando é um restaurante um pouquinho menor, ou até as pequenas empresas que nem as gurias trabalham, né? Ter todo esse trabalho, então, que tu já vinha fazendo. E aí, então, como é importante isso, né? Porque quando dá um estouro, não tem aquele desespero, meu Deus, a gente não sabe nem por onde começar. Exatamente, acho que essa fala da Marta, última aí, foi a mais legal, assim, no sentido de que já eram feitas, né, vários procedimentos, já eram feitas várias práticas, e daí, tá tranquilo, tu não precisa te preocupar, tu já vinha fazendo, sabe? Mostrou de fato que é importante, que é necessário, que faz parte do processo, que faz parte da operação. Então, combina bem, casa bem nossa importância dentro daquele local, assim. Então, aquela coisa que é inevitável, quem trabalha dentro da área, muitas vezes é muito difícil conseguir implantar todos esses procedimentos, por mais simples que eles sejam. E daí, isso daí veio assim, bater o martelo, a gente pratica boas práticas, a gente está seguro. Então, isso foi bem legal de ver. Eu vou aproveitar esse momento para a gente ler as perguntas do pessoal que eles mandaram aqui no chat. Então, a gente tem a dúvida da Jéssica, que diz: acho que ele já falou falaram um pouco sobre as do futuro, áreas em que vocês trabalham. Como vocês acham que é o cenário da alimentação pós-pandemia? Na indústria de bebidas, eu não vejo uma mudança tão significativa por agora. Eu vejo a ampliação cada vez mais do serviço de delivery e da reprodução, digamos assim, da experiência de consumir uma bebida que seria em um bar, dessa reprodução em casa,
né, cada vez mais, e do aumento de portfólio de produtos da indústria, porque é uma forma de captar mais clientes e diferentes faixas etárias, diferentes públicos, né, mas usando ainda a tua estrutura. Muitas bebidas conseguem ser produzidas, digamos assim, no mesmo equipamento, então eu não preciso fazer um grande investimento em uma época tão difícil, né? Mas com o que eu tenho ali, eu consigo aumentar o portfólio de bebidas oferecidas. Então, eu vejo bastante isso no setor de bebidas. E eu acho que da parte mais de serviço de alimentação, eu acho que ainda, por mais que já tenha rolado um bom tempo de pandemia, eu acho que é muito cedo para dizer assim, vai ficar o grab and go, sabe? Tem muita, essa questão das fake news também estão bombando na internet, né? Eu acho que ainda é muito cedo para falar que não vai mais existir buffet e que não vai mais existir food service. Então, eu acho que ainda tem que rolar um tempo para a gente ver, porque tem muita questão também do próprio cliente, né? Do que ele quer, da forma de consumo e tudo mais. Então, eu acho que ainda, por mais que existam tendências, eu acho que ainda é bem cedo para fechar uma ideia em relação a isso, sabe? Eu acho que são coisas concomitantes, eu acho que elas podem surgir e continuar paralelamente. Então, é algo ainda a se pensar e ver, mas com certeza eu acho que o que trouxe essa pandemia é facilitar essa questão do e-commerce e também da credibilidade das pessoas, né? Tem muita gente que não compra na internet, não comprava, meu cartão vai ser clonado, não vai chegar meu produto, vai chegar o hambúrguer todo revirado. Então, isso a gente conseguiu talvez mostrar que não, que vai receber um produto legal, que vai receber um produto seguro. Então, nesse sentido, abriu portas para esse setor, mas eu acho que ambos vão continuar ainda. Eu compartilhei também da posição da Nath, né? Há uma tendência, né? Mas sempre vai existir ambos canais, né? O canal de venda, seja e-commerce, né? Seja ele qual for, ou em físico, né? O que a gente percebe aqui no Brasil que na verdade, o brasileiro, né? Ele tem um apego ao consumo físico, né? Diferente do que a gente vê dos outros países. O país foi uma coisa muito mais rápido, né? De adesão, por mais que também, sei lá, mas proporcionalmente lá é mais representativo. E no Brasil o pessoal realmente gosta da experiência, né? Então, por isso que a parte de serviço de alimentação, né, no Brasil é muito forte, né? A gente é muito bom no que a gente faz aqui, tanto do pequeno até o grande empresário, né? O que eu vejo assim de tendência, a tendência é ir para o delivery. Agora a pergunta é, né? A Nath falou ali das margens abusivas, não é abusivas, né? Mas é alto os valores, né? É alto, né? A gente está trabalhando aí de 3 a 30%, né? Do faturamento que tu vende. E, na verdade, o negócio de delivery por si só, ele não se sustenta. Essa é a verdade, né? Ele complementa a tua receita. E o que acontece? A gente vê uma tendência de pessoas tentando desenvolver negócios 100% delivery, né? A gente tem o Delivery Center, que é uma cozinhas industriais compartilhadas, que tu não tem um investimento tão grande, né? De ter que ter porque boa parte do teu investimento que tu vai fazer um restaurante é para você receber o teu público. Então, deixa de ter esse investimento para fazer um atendimento só de delivery. A cozinha fazendo ali, tem um balcãozinho, tu faz delivery e acabou. Então, tem uma tendência de ter esses delivery center, tem um modelo de delivery, a marca, né, delivery center, mas tem esses dark kitchen que eles chamam, né, que é um modelo de uma cozinha que, enfim, existe uma grande tendência do tipo, que é isso, uma parceria que a gente está fazendo dentro da empresa lá, que é Unilever, tá? A gente negocia com a Unilever chegou para a gente, e isso é uma coisa normal, tá? Que vem várias grandes players fazendo. Cara, a gente não sabe fazer comida. A Unilever chega para a gente tem os nossos cozinheiros, mas a gente não sabe operar uma cozinha. É bem complicado operar uma cozinha, saber fazer uma receita, um cardápio, e tu operar, de fato, todos os dias uma cozinha. Então, o que eles fazem? Cara, eu pego o teu know-how de cozinha, eu alugo a sua cozinha e ponho a minha marca. Né? Então, esse é o modelo mais tradicional de dark kitchen. É muito comum nas indústrias terceirizar uma linha de fabricação. É a mesma coisa.
é uma pessoa que tem uma capacidade produtiva na cozinha. Imagina que a cozinha é uma indústria, você vai terceirizar a sua linha de produção na sua cozinha para colocar a marca de uma empresa. É a mesma coisa, né? Então, isso é bem forte, várias empresas de marcas estão desenvolvendo isso. Então, a tendência eu entendo que grandes players, que hoje que são fabricantes, eles vão começar a tentar, eles querem entrar no mercado de serviço de alimentação, porque eles sabem que o que acontece, você vende um produto muito mais caro no serviço de alimentação, né? Enquanto que eles vão vender lá um produto que vai pagar R$2 o quilo, por exemplo, é um exemplo, tá? Tu pode vender esse produto por muito mais caro, né? Então, que nem o pessoal fala do Outback lá, os caras compram a cebolinha por R$5, vende por R$80, quanto que tá a cebolinha do Outback. Então, eles também querem pegar essa parcela, essa margem, né? E a forma que eles estão tentando fazer isso é terceirizando uma cozinha, né? Então, essa é uma tendência que tem. Há uma grande tendência de fabricantes de alimentos fazendo produtos para serviço de alimentação, para delivery. Então, por exemplo, a gente estava negociando com a McCain. A McCain é a fornecedora do McDonald's de batata frita. Os caras fizeram um padrão de batata que é conhecido mundialmente por McDonald's. Todo mundo gosta da batata do McDonald's. Qual que é o problema? A batata do McDonald's no delivery é horrível. Ela chega, né? Então, a gente estava conversando com o pessoal lá. Eles estão toda a operação, todos os engenheiros de alimentos deles na parte de P&D desenvolveram uma tecnologia de amido para ficar crocante até chegar lá. Então, há uma movimentação, e quem sabe fazer isso é um engenheiro de alimentos ou qualquer pessoa, né, da área de alimentos, né, que tem a capacidade de resolver uma coisa, e para a gente, sim. Né, eu não sei qual é o nível, em que grau vocês estão ali, né, os palestrantes estão no primeiro ano de faculdade ou ao quinto ano, mas tenho certeza que ao final do curso vocês vão saber o que eu estou falando quando falo amido. Não preciso nem explicar, né? Mas é que só para ter gelatinização, ter um processo mais, né, ficar uma batata mais crocante. E é uma coisa simples para nós que os caras resolveram, né? E foi o engenheiro de alimentos que desenvolveu isso, né? Então, para o pessoal que está entrando na área e está se formando, vai vir um mercado muito bom para nós, né? Vai vir grandes oportunidades, tanto na parte de fabricação e desenvolvimento de novos produtos, mas como também, né, a gestão de serviços de alimentação, né? Porque quando tu entende que uma cozinha é uma fábrica, é como se fosse uma fábrica, tu começa a entender como que o engenheiro de alimentos ele pode trabalhar melhor numa cozinha. Se tu for entrar com uma visão simples, que é uma cozinha normal, enfim, tu não vai ter muita oportunidade de desenvolver negócios, desenvolver uma forma de gestão, mas se tu vê como uma indústria, o engenheiro de alimentos ele é a pessoa certa para isso, né? Um profissional da área de alimentos. Eu falo de alimentos porque eu sou engenheiro de alimentos, mas é qualquer pessoa realmente que está na área, dentro da área. É isso. Acho que complementando bem isso que o Yuri falou, né, das dark kitchens, só para, né, um case aí, na verdade, foi só, a gente fez os cálculos, né, o quanto que um restaurante precisa vender, uma dark kitchen, porque tu vai ter um aluguel muito baixo, realmente tu não tem investimento nenhum, né, a não ser em cozinha, porque realmente o grande investimento para você abrir um restaurante é no que tu vai oferecer ali para os clientes, né. Tu aluga um ponto super barato, pode ser lá longe, né, desde que tu tenha a logística ali do iFood, ou seja, lá por a plataforma, que pega as motinhas ali e leve para casa das pessoas. Tu tem que vender um volume muito, mas assim, eu digo uma casa aí de 2.000 refeições, assim, 3.000, 4.000, 5.000, né, unidades de produto, assim, com um valor, porque tu tem que ser um valor baixo para que tu tenha realmente que as pessoas comprem, né, e mesmo assim a tua margem não é alta, né, o serviço de alimentação, a margem já é baixa. Então, a Dark Kitchen, ela parece ser uma solução, talvez, que nem o Yuri falou, produto mais simples, eu diria assim, mas se tu quer colocar um pouco de experiência em cima do teu produto, né, tu não vai conseguir fazer ele tão baixo, o produto dele, o valor dele, tu vai ter que vender por um valor um pouco mais alto, e aí as tuas contas não vão fechar, assim, tu tem que realmente vender muito para conseguir ganhar o pouco que for, né, nem estamos falando aí de ganhar muito, porque o serviço de alimentação já é muito difícil, né, ganhar muito, a gente trabalha com margens muito pequenas, muito diferente de outros setores que a margem é alta mesmo, assim. Então, a gente está sempre ali que nem um ratinho correndo, assim, inclusive grandes empresas, né, não vamos só falar a gente que é pequeno, assim, mas grandes empresas também estão sempre correndo
porque, claro, os custos delas vão ser muito maiores, né? O McDonald's ganha muito dinheiro, mas imagina o aluguel que é, né, daqui do Mac da 24, por exemplo. Então, valores que a gente nem consegue imaginar. Então, realmente, é um futuro as Dark Kitchens, mas elas ainda precisam, a conta ainda precisa ser melhor feita para que tu consiga ganhar um pouquinho mais e conseguir levar essa experiência para o cliente, porque tu precisa de um nome, né? E daí, às vezes, tem aquela coisa do cliente assim, eu nem sei onde é que é esse restaurante. Nunca, só sabe o nome. Então, isso é uma coisa muito importante também que a gente vê, né? Tu conhecer a marca. Então, aquele monte de player que surgiu no iFood, vocês, né, que tu vai ali em casa, o que eu vou pedir hoje? Por que muitos não deram certo? Porque às vezes a pessoa nem sabia o que era, onde é que estava. Mas será que existe mesmo? Será que eu vou clicar ali? A insegurança do cliente é muito, assim, a gente vê, porque trabalha com o outro lado, né? Então, tu tem um canal de comunicação. Então, será que se o cliente ligar, vai ter alguém para atender? Vai ter um chat, vai ter um Instagram, vai ter uma rede, uma página na internet. Tudo isso são coisas que têm que ser desenvolvidas, porque criar uma marca, né? A gente não vende só um produto, a gente vende uma marca também. Então, até juntando com o que a Carol falou das embalagens, né? Realmente, assim, é um mercado hoje em dia que quem souber dominar, porque é difícil tu criar uma embalagem específica, né? A gente tem o burrito ali que a gente, depois de muito tempo, a gente conseguiu formatar uma caixinha que encabe o burrito perfeitinho, com um pote de molho, aquilo ali chega embalado no alumínio quentinho, como a mesma experiência que o cliente tem em loja. Então, né, o burrito não chega todo revirado, porque tem a caixinha, porque se fosse uma outra coisa que não fosse a caixinha, não daria certo. Conseguimos colocar o nosso logo, enfim. Então, a embalagem, né, que traz a experiência. Então, a Dark Kitchen, ela pode, né, e vai existir com certeza, mas para isso tem todo esse outro trabalho de fidelização do cliente, dele saber que a tua marca é, né? Então, assim, o que é muito possível, né? Tu ter uma Dark Kitchen para fazer só a tua cozinha. E aí, então, os teus outros restaurantes, vamos por ter uma rede, né? Tu trabalha só a área do cliente externa, e a Dark Kitchen fica só para a produção ali da cozinha intensa. Então, tu tem uma grande cozinha que abastece teus outros restaurantes. Ou compartilhamento de cozinhas também, né? Que é uma coisa que já vem surgindo aí, então, porque a gente sabe que é caro, e aí cada um faz ali os seus produtos, então é uma maneira que tem de dividir o custo de uma cozinha. Acho que é uma tendência, assim, mas eu complemento, eu concordo com a Natália também, de que a gente vai ter os dois. O delivery sim vai crescer e vai continuar como já vinha crescendo, né? Não é? Agora só aumentou realmente. Mas o consumo em loja, ou seja, para o takeaway, assim, ele também, a necessidade das pessoas, né? A gente vê lá fora nos lugares onde já se abriu, né? As pessoas desesperadas na rua, porque todo mundo quer sentar num lugar, porque tu também quer sair do ambiente de casa, né? Trabalhar em casa, comer em casa, estudar em casa, receber amigos em casa, o respirar, né? Conhecer outros lugares também te traz outros momentos, né? Principalmente do pessoal do bar, né? Que fala assim, pessoal com medo, né? Todo mundo gosta de sentar num bar e ficar ali conversando, petiscando. Não é que tu não tem esse prazer em casa, tu tem, mas o bar, ele te traz outras experiências também. Muitas coisas vão ir se adaptando, né? Claro, a gente vai passar por esses períodos de adaptação, mas eu acho que é uma linha que segue duas tendências. Vai continuar o delivery, mas vai continuar também a experiência no local. Gente, a Bia teve um probleminha na conexão, então eu vou assumir a parte dela. A próxima pergunta aqui no chat é do Andrés. Ele perguntou sobre se vocês perceberam uma iniciativa por parte do serviço de alimentação em tornarem algum dos seus pratos alimentos vendidos em produtos industriais. Como, por exemplo, um restaurante vegetariano decidir transformar o seu hambúrguer de grão de bico servido no local em um hambúrguer de grão de bico congelado para ser vendido em supermercado. Sim, a gente teve algumas propostas enviadas em relação a isso. A gente teve procura de estabelecimentos que, enfim, produzem ali o seu alimento para venda direta, né? E que agora querem industrializar o seu produto para poder vender para supermercados e também vender para o consumidor final. Então, a gente teve essa procura.
houve o aumento dessa procura, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de trazer um ponto, assim, eu acho que vai muito mais daí, não da necessidade do momento, mas sim do público, sabe? Do cliente. Então, eu acho que são operações completamente diferentes, né? Uma indústria de alimentos é completamente em questão de operação de um serviço de alimentação. Então, muitas vezes o gestor é completamente diferente, né? O gestor, a equipe, não os cuidados, eu digo do ponto de vista, né, de boas práticas, mas os cuidados, o que tu tem que ter atenção, essa questão da experiência, maquinário, equipamento, enfim, fluxo e embalagem é completamente diferente. Então, geralmente, quem vai para um lado não vai para o outro, sabe? É isso que a gente vê. Mas se vem essa busca, por exemplo, um caso bem típico de Porto Alegre é a maionese do Cavanhas, né? Que todo mundo assim, a maionese do Cavanhas, o que tem ali, meu Deus do céu. Então, talvez comprar no Mafra seria legal? Talvez. Mas eu acho que daí vem né, aquele contato do público pedir para o serviço de alimentação. Eu acho que daí não seria algo pontual da pandemia, do momento que a gente está passando. A próxima pergunta, então, é da Stephanie. Ela queria saber se vocês tiveram alguma recomendação de como prosseguir caso algum dos funcionários da empresa fosse diagnosticado com Covid e estivesse trabalhando. Então, como que ficaria a produção que ele teve contato? A nossa recomendação para os nossos clientes, na verdade, eu lembro de conversar sobre isso com eles antes da pandemia, digamos assim, chegar no Brasil, antes do vírus chegar no Brasil. A gente já tinha conversado sobre isso lá em fevereiro, começo de fevereiro, e a recomendação sempre foi, aos primeiros sintomas de uma gripe, que, né, a gente não tem como saber se era Covid ou não, esse colaborador tem que ser afastado. Então, ele vai ser afastado. No caso, como eu imagino que talvez a Sodexo tenha um plano completamente diferente para testagem em massa, por exemplo, dos colaboradores, mas para empresas pequenas essa não é a realidade, infelizmente. O teste custa caro, né? E por mais que sejam poucos colaboradores, fazer um teste no meio da pandemia é a mesma coisa que nada, né? Talvez esse teste tivesse que ser repetido com uma frequência maior. E a gente, em meio a tantas dúvidas de esse colaborador está assintomático, e mesmo assim, 5 dias antes de apresentar sintomas, no caso de um colaborador assintomático, ele já estava transmitindo vírus. Ainda tem muita dúvida em relação a uma doença pouco conhecida pelos especialistas, quem dirá por nós, né? Então, sempre que um colaborador apresentasse qualquer sintoma de gripe, a recomendação era que ele fosse afastado por no mínimo 14 dias. A gente tem empresas, tem clientes que fazem aferição da temperatura quando chega o colaborador no estabelecimento, como um novo protocolo, né, que provavelmente vai ser mantido por bastante tempo. Então, realmente, a gente não tem como saber se esse colaborador, com o que esse colaborador teve contato real de produção no momento ou nos últimos dias, né? Enfim, no caso de uma indústria, esse controle é muito mais fácil, digamos assim. A gente tem ali o controle da produção e tudo mais, a gente consegue saber. Mas nos nossos clientes a gente não teve nenhum caso de colaborador afastado por sintoma de gripe. Dentro do possível, a gente tem um cliente que a chefe coordena problemas respiratórios, então dentro do possível ela foi afastada, né? Claro que pra gente que tá ali na linha de produção é muito difícil fazer home office, né? Não é essa área, né, que poderia ser feita de casa. Então, dentro do possível, essas pessoas foram deslocadas, né? Sempre prezando pela saúde de todos, enfim. E aquela coisa, como a Carol mencionou já, né? A gente não tem ainda nenhum caso
do Covid que fosse passado por alimentos, né? Mas, claro, todas as medidas são tomadas de boas práticas e também cuidados com delivery, cuidados com, né, um reforço de higienização em relação às superfícies, utensílios, enfim. Até como curiosidade, né, um dos nossos clientes, o cardápio que ficava sempre disponível nas mesas, foi posicionado nas paredes, os talheres que sempre ficavam à disposição ali foram colocados num saquinho de papel, né? Alguns pequenos cuidados que foram tomados justamente para minimizar, né, todo esse problema. Existem algumas vigilâncias sanitárias pelo país, tá, que estão exigindo o tapete higiênico sanitário, aquele, né, antes de entrar no estabelecimento. Eu acho que ainda não é o caso da nossa, tá? Eu tô falando de um caso do Nordeste que chegou pra gente. Mas ainda é isso, como tem essa questão da reabertura, daí às vezes a gente consegue reabrir, daí tem que retroceder e fecha novamente. A gente está nessa fase aí de realmente entender o que é melhor, né? E na verdade, só complementando, na verdade, mesmo antes da pandemia, qualquer colaborador que tivesse sintomas de gripe, ele era naturalmente afastado da produção de alimentos. Essa foi só uma recomendação reforçada, digamos assim como a gente está reforçando recomendações gerais de higiene. É exatamente isso que a Carol falou. Já existia também, né? Mas claro que o próprio decreto, né, diz que se o colaborador tiver, qualquer sintoma deve ser afastado. Em Porto Alegre eu não tive nenhum, mas e no Rio de Janeiro também não, mas em São Paulo a gente teve um funcionário que não foi, né, ele não chegou a fazer o teste realmente, mas ele ficou sim afastado 14 dias e depois voltou ao normal, assim. Então é exatamente como já era, né? Claro que um pouco mais com uns 14 dias, né? Antes, vamos dizer que a gente não tinha, passava ali, né, o funcionário já estava se sentindo bem, já voltava. Mas sempre cuidando, claro, porque os 14 dias, porque também, né, além dos sintomas do Covid, é porque daí se for necessário procurar um médico e sim um afastamento maior, né, eles conseguem também. A gente tem a parte das cozinhas, né, e tem a parte dos escritórios ali, né, que é toda a parte administrativa, né. Os administrativos tudo estão de home office, né. As cozinhas, as que não fecharam, continuam operando com todo o cuidado, né, que tem, todas com máscara, né, com todas as orientações aí que a Anvisa passou. E o que a gente vê assim também, né, por parte mais por cliente, a gente tem fábrica, né, a gente tem essas cozinhas, né. Para a empresa, se a empresa pudesse escolher, ela escolheria mandar todo mundo ir embora, para casa, não ser demitido, né, mas ir para casa, porque para a empresa ali, se tu pega uma Covid, o risco trabalhista, depois, porque tu pegou durante o trabalho, né, o risco de processo trabalhista pode ser bem grande para uma empresa, né, então ela não quer se expor a um risco, né, então né, vale muito mais a pena botar todo mundo que pode estar de home office e o restante que vamos dizer assim, que tem que estar trabalhando mesmo na parte da frente, né, que a Marta falou ali, né, que querendo ou não está exposto, né, não está no hospital, apesar que a gente também trabalha com hospital, né, a gente tem restaurante dentro de hospitais que estão, né, tratando, né, pontos focais da Covid lá em São Paulo. É uma situação delicada, né, a gente tenta ser o mais sensato, mas a gente também tem que pensar no negócio, né, querendo ou não, né, a gente tem que pensar no dinheiro, né, mas tem muita gente que fala, né, conversam com as outras empresas, tá todo mundo muito preocupado assim com a questão da saúde do colaborador, né? Mas isso também porque a grande maioria que eu falo ali são empresas grandes, né? E eles têm caixa para sustentar e aguentar uma crise, né? Então eu fico bastante preocupado com os pequenos, né, empresários, porque não é o mesmo cenário, é bem oposto, né? Mas é bem complicado. Então, aproveitando essa fala do Yuri, aproveito para perguntar a pergunta da Eduarda, que é se vocês tiveram uma redução no número de funcionários nas empresas de vocês, acho que principalmente nessas de pequeno porte, né?
E no caso da Ciclo, sabem se os clientes tiveram? Sim, a gente teve alguns clientes com redução do quadro de funcionários, alguns clientes usando do benefício do governo da suspensão de contratos, mas outros, infelizmente, demitiram, sim, metade do quadro, basicamente. Então, a gente teve casos. Carol falou por mim. Tá vindo agora as ondas de demissão já, né? Já tem boatos de demissões, na verdade, né? Não em massa, mas já houve algumas demissões, né? Na verdade, com as pessoas que no caso da gente lá, a gente sempre tenta reciclar o funcionário, né? Não, a gente não quer demitir a pessoa, a gente sempre tenta retrabalhar essa pessoa, né? Essas pessoas que estão fazendo uma reciclagem foram demitidas, né? Já tem mais tempo para, já tem caixa para ficar tentando, né, reerguer o funcionário, né? Às vezes é um problema pessoal que acaba prejudicando o desempenho na empresa, né? A gente sempre vai trabalhando com isso, né? Então essas pessoas que infelizmente a gente acaba, né, cortando, né? E agora começa a vir agora mais as ondas de demissão, né? Tem empresas que eu também tenho contato já começou a ocorrer e a proporção disso tudo depende de quanto que vai acabar, né? A gente teve a suspensão de contrato de trabalho nas 3 lojas e, assim como eu falei, graças a Deus não tivemos que demitir ninguém. E também agora, né, a suspensão, então é um seguro que o funcionário tem também, né? Depois que ele é suspenso, ele tem que ficar mais um mês trabalhando, né? No caso, assim, que poderia aproveitar de muitos empresários, suspender, depois eu vou aproveitar e já vou demitir, né? Mas foi uma medida também que o governo fez para minimizar as demissões em massa, vamos dizer assim. Mas a gente utilizou, sim, e acho que não vamos precisar utilizar mais, principalmente aqui em Porto Alegre, mas dependendo do caso, como tiver em São Paulo e Rio de Janeiro, se não abriu, né, para balcão, talvez alguns funcionários se mantenham. Assim como a medida foi aprovada agora, né, então até dezembro está valendo, as pessoas podem continuar utilizando da suspensão. Então, a pergunta da Bianca, acho que é mais direcionada da Ciclo. Vocês viram alguma área de produto específico tendo maior procura para industrializar, como, por exemplo, os produtos veganos, que realmente estão aumentando bastante no mercado? A gente vê uma tendência forte do aumento da industrialização de produtos veganos e vegetarianos, mas não relacionado com a pandemia. É uma tendência que a gente vem conseguindo visualizar desde o ano passado, mas não vejo isso ligado à pandemia agora. A gente teve procura agora, né, de molhos, geleias, maioneses, esse tipo de produto, assim, mas como a Carol bem mencionou, não é desconexo do problema atual. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida e gostaria de perguntar, esse é o momento. E também para os nossos participantes, então, se tiver mais alguma coisa que vocês gostariam de abordar, que vocês considerem importante sobre o tema, fiquem à vontade. Eu só queria pontuar uma coisa que ficou perdida depois, não consegui entrar no meio da conversa, mas até tinha comentado com a Natália ontem sobre isso. Para uma empresa entregar alimentos via iFood ou alguma outra plataforma de entrega, ela precisa ter um CNPJ e um endereço, né? Então, a gente vê muito que nem o Yuri comentou, essa necessidade do brasileiro de se sentir seguro em relação ao que consome, né? Talvez a grande maioria da população não saiba disso, mas essa empresa que está entregando, a gente teve um boom de empresas entregando via iFood agora e outras plataformas, essa empresa não necessariamente ela
tem um alvará sanitário, ela tem cuidados com higiene, enfim, todos os requisitos, digamos assim, que uma empresa que opera de forma legal no mercado tem. Então, para tu entrar houve entrada de diversas empresas, diversas pessoas que fazem produção pequena de alimentos em casa, elas estão entregando via iFood agora nessa época de pandemia, né? E houve um aumento muito grande. Então, eu só gostaria de ter pontuado isso no momento, mas não tinha conseguido. Obrigada, Carol. Acho que tem algumas pessoas escrevendo umas dúvidas ali no chat. Pessoal, se alguém quiser ligar o áudio para falar, pode falar por áudio também, tá? Facilita um pouco. Essa pergunta aqui dos produtos veganos, da Bianca aqui, eu tenho um ponto. Sim, é uma realidade, tá? A gente, hoje, todos os players do mercado têm uma solução de hambúrguer vegano. A Nestlé tem, Unilever tem, BR Foods tem, JBS tem a Fazenda do Futuro, que já até está ultrapassado já, né? É o que foi o primeiro pioneiro, né? Entrou, mas está entrando vários outros players aí, né? Tem outras empresas, mais startups de alimentações pequenas entrando. Há uma realidade, né? Lá na empresa a gente tem vários dias de cardápio e toda segunda-feira é a segunda-feira sem carne, né? Então a gente aplica aí para quase todos os restaurantes do Brasil e a gente usa muito ingredientes veganos, tá? E é uma tendência e vai é uma questão de cultura, né? Depende muito da região, né? Essa questão de veganismo, né? Mas em São Paulo é uma coisa muito mais consolidada já. Tem muitos restaurantes, serviços de alimentação especializados, né? Então, não é só tua bolha, não. Realmente é uma tendência. Lá no Oaks a gente tem também burrito vegano e vegetariano, né? Então, já existia, né? Então, não foi devido, claro, né? Que nem a Natália falou, não é devido à pandemia, já é uma tendência de mercado que já vem crescendo. O nosso número de clientes veganos vem aumentando, sim, né? E trabalhando, então, tentando fazer outros molhos, né? Sempre pergunto, o molho de vocês vai carne, vai extrato, vai isso, né? Então, já é uma coisa que vem e consegue encaixar e ter o público, né? Tu ter o público que não é vegano, e o público que é dentro dos teus produtos, aprimorando um pouquinho sempre para os veganos, né? A gente vê que é uma tendência que tem crescido e a necessidade por diversificar, né? Porque senão às vezes fica só, sei lá, hambúrguer de grão de bico. Fica, né? A própria pessoa que pode ser vegana pode enjoar, né? Quer mudar, então comer outras fontes de proteína também, né? Então, acho que entraria aí o engenheiro de alimentos, né, principalmente nas grandes indústrias, no P&D, e desenvolvendo novos produtos, né, conseguindo aumentar essa área. Então, acho que é uma tendência bem alta, sim, que vai ter. Eu vejo, complementando, né, o que o pessoal já falou, eu acho que busca por sabor, por aparência, por aroma de produto superior ao que a gente tem encontrado no mercado. Eu acho que talvez por isso, né, talvez essa seja a explicação para ter aparecido tanta coisa agora, sabe? Aquela coisa assim, se não é carne, é soja. Então, justamente essa atualização do que pode ser de melhor qualidade, ter um sabor mais legal, nesse sentido, talvez seja a explicação. E muito também aquela questão de clean label, enfim, né, saber o que eu estou consumindo, que daí a gente poderia ficar falando aqui também várias outras horas, né, só a respeito desse tópico. Então, a pergunta da Gabriele é: as empresas são responsáveis pelas medidas de higienização dos entregadores de aplicativo ou isso é responsabilidade dos aplicativos de delivery? Para quem já trabalha com isso, né? Eu, sinceramente, não sei, gostaria muito de saber. Eu não sei mesmo, acredito que talvez a Marta saiba responder pra gente. De responsabilidade do aplicativo, porque assim, eu vou dar um exemplo, né? A gente contrata o iFood, então os motoboys não são nossos, né? A gente tem o iFood, é o nosso
o nosso parceiro, né? E o iFood que contrata os motoboys. Então, claro que dentro da loja, então, disponibiliza álcool gel, a gente tem pia, sabão, todos, né? Para o entregador que chega ali poder utilizar daqueles produtos, né? Não é só para os nossos clientes ou só para os nossos funcionários. Inclusive, a gente incentiva que use, né? E se criou, assim, um hábito, eu tenho visto, assim, dificilmente o motoboy que entra na loja não utiliza do álcool gel. Mas tu não tem como obrigar ele, né? O que a gente pode fazer, assim, dentro do nosso restaurante, ele não entra sem máscara. Mas se ele quiser andar na rua sem máscara e quiser chegar no cliente sem máscara, como já aconteceu, e já receber reclamação, né? O cliente, como assim? Vocês não usam máscara? Mas, enfim, liguei para o cliente, expliquei, né? As pessoas entendem, mas saiu ali do restaurante, inclusive tem que ter, pelo menos garantir que ele leve o lanche, né? Porque é uma coisa assim, as pessoas não sabem, mas os motoboys, infelizmente, eles roubam pedidos. Então, a gente trabalha com isso também, porque é tão difícil operar um delivery, né? No qual tu não tem o controle, porque no balcão tu tem o controle sobre tudo ali, né? Tu garante que tu vai entregar perfeito. Agora, saiu do teu restaurante, assim, então a confiança com os motoboys, tu acaba criando, são sempre os mesmos, então tu acaba criando um relacionamento. Também voltando ao assunto relacionamento, né? Mais do que nunca é importante se relacionar tão bem também com isso, porque para eles também é difícil, né? Para eles também são uma linha de frente bem intensa, né? E recebendo, assim, às vezes uma pessoa que é mal educada, né? E aí o cara ali tá trabalhando que nem um cachorro, ganhando uma miséria, e tu tá ali no conforto da tua casa e ainda é, né, mal educado. Então, assim, eles também sofrem muito, mas não é sobre nossa responsabilidade. O que a gente tenta é também conversar com eles, né? Então, tu tá ali, tu troca uma ideia e tal, criando esse relacionamento, porque para ele também, às vezes, ninguém chegou lá e explicou para ele, né? Que nem as gurias falaram, explicando para os clientes dela todo o cuidado que tem que ter. Então, isso aí tu faz no dia a dia ali, teus próprios funcionários, tu, na conversa, para que eles também entendam e passam a ter essas boas práticas, vamos dizer assim. Eu tenho mais um ponto para contribuir com o que a Marta colocou. Hoje, se dá algum problema de DTA, né, no teu alimento, né, o restaurante que ele acaba sendo responsabilizado, né, então assina um termo lá, né, com os aplicativos que você é o responsável. Tem uns trâmites, né, ocorrendo na Anvisa, porque até então, eu acho que o ano passado, eu estou desatualizado, não estou mais à frente dessas negociações de aplicativo, mas até então os aplicativos eles não pediam para o restaurante se ele tinha alvará sanitário. Ele pedia só o CNPJ, que são coisas distintas, pedia ali, né, a da prefeitura, mas que não tem nada a ver com o alvará sanitário, e poderia abrir um restaurante, né? Então, tinha muitas... o que acontece, né? Tu vai comprar um alimento de um cara no aplicativo e tu não sabe que o cara tem nenhum um BPF, né? Então, tu fica... É uma situação crítica. Havia uma força bem forte de haver a exigência, porque foi uma brecha da legislação, né? Poder trabalhar nesse cenário. Há a questão também, porque acho que foi o ano passado que mudou a legislação para a parte de fabricação de alimentos. Antes, você, indústria, poderia ter só um alvará, mas se você produzia, armazenava e distribuía, você tinha que ter alvará sanitário para todas essas operações, né? Então, houve uma série de solicitações e também começou a haver uma cobrança que, mesma coisa restaurante, você está fabricando, armazenando. A pessoa que vai distribuir, quem que garante a segurança dos alimentos durante esse transporte, né? Então, tem essa brecha hoje, né, na lei, né, não se resolver ainda isso, e é uma questão econômica também, porque se cair uma lei que é obrigatório, né, ter um mecanismo sanitário nisso, provavelmente vai viabilizar aí, né, toda essa parte de delivery, vários negócios, né. Mas, respondendo assim, se dá algum problema, o restaurante é indenizado, mas hoje os aplicativos não te seguram nada, nem se eles têm alvará sanitário. Eu sei que o iFood estava correndo atrás disso, mas eu não sei se eles estão cobrando agora isso. Então, a nossa última pergunta da Eduarda é mais específica para serviço de alimentação. Algum restaurante e bares optaram por não abrir, mesmo depois do decreto municipal permitir a volta dos serviços?
Alguma vez cogitaram não reabrir? Por que tomaram essa decisão? E o que pensam sobre isso? A gente tem um cliente que já estava liberado o decreto e eles acabaram não abrindo ainda, tipo, estiveram, né, conversando e vendo o que seria melhor. E a justificativa, muitas vezes, por não abrir é justamente o giro, né? Se tu não tem um giro que mantenha a tua operação ali, daí a gente está falando não só a cozinha, né? Mas vai ter garçom, vai ter, enfim, inúmeros outros custos. Se não vale a pena, nesse primeiro momento, mesmo que a receita esteja menor, utilizando só o takeaway e o delivery, eles acabaram optando por permanecerem fechados. Para a gente aconteceu com um caso. Os demais abriram, seguindo todas as exigências dos decretos, né? Questão de distanciamento, disposição de álcool gel, enfim. Mas geralmente acontece por isso, por não conseguir sustentar a operação. É exatamente isso que a Natália falou. Quem não reabriu é por isso, porque é mais difícil tu manter aberto, porque tu tem insumo, né? Tem mercadoria, tu tem a embalagem, porque daí e aí tu tem todos esses fornecedores que tu vai ter que pagar. A grande maioria das coisas, tudo existe um pedido mínimo a se pedir, né? Então não é assim, eu peço 1 quilo de arroz. Não, então 1 quilo de arroz tu compra no super, né? Agora, no fornecedor, tu tem que pedir uma quantidade, então tudo isso vão te gerando boletos que às vezes não é o suficiente para pagar, então, todas essas as vendas que não estão atingindo o nível esperado, né? Principalmente se tu trabalha só com o balcão. Se tu não tem o delivery, por exemplo, né? Então, assim, 10% aumentou nossas vendas de balcão, 20%, né? 10%. Antes era 0 e agora é 10%. Isso aí não paga nada, né? Porque aí tu vai ter a luz, tu vai ter o aluguel, e daí o aluguel tu não vai ter como negociar, né, com o proprietário, porque tu tá aberto, né? E aí que negociação, pode acontecer de ter um bom relacionamento, e aí, bom, eu vendi só tanto, então pode pagar só tanto, isso realmente existe, mas os teus custos vão continuar. O que acontece também é que, às vezes, fazendo as contas, né, o pouco de dinheiro que entra já ajuda muito, porque é um dinheiro de caixa, é um giro que tem ali para pagar principalmente funcionário e fornecedor, né? Então é uma balança a ser estudada, bem difícil, né? E é a conta do lápis, literalmente, assim, é o pouquinho de pouquinho, né? Que tu vai vendo, então vender um pouquinho isso, não vou abrir todos os meus produtos, porque tem um produto que tem um CMV muito alto, né? Será que vale a pena tu investir nesse produto? Porque será que vai vender um só? Então também é um estudo que pode ser feito, né? Quais são os nossos produtos que vendem mais? Vamos trabalhar em cima deles, que a gente tem uma margem um pouquinho melhor. Enfim, isso acontece muito quando tem um produto que é bem mais caro, é que ele se paga porque tu tem todos os outros rodando, enfim, né? Mas se tu não tem tanto volume assim. Então, é muito difícil essa decisão. Eu noto ali na Brasel que a grande maioria dos restaurantes voltou a abrir. Foram muito poucos que não abriram. Obrigada, pessoal. Alguém mais tem alguma colaboração? Senão, eu passo a palavra para o professor Alessandro, que ele gostaria de agradecer a vocês também. Alessandro, tá aí? Oi, estou. Eu gostaria imensamente de agradecer aos palestrantes, também as pessoas que participaram, né? E principalmente porque todos são meus ex-alunos, né? Yuri, Natália, Marta, Carol, e com todos com falas excepcionais. Então fica aqui meu enorme agradecimento e fico muito orgulhoso de ter contribuído para a formação de vocês, ter feito parte da formação acadêmica de vocês. E muito obrigado mais uma vez. Era isso. Achei que tu não ia falar, Alessandro. Tava só esperando tu falar. Brincadeira. Sim, a minha conexão está um pouco fraca agora, mas eu não poderia deixar de agradecer a vocês essa participação. Foi excelente. Muito obrigado mesmo. Muito feliz com o evento.
Então, para finalizar, nós gostaríamos de agradecer imensamente a disponibilidade dos nossos convidados, também da presença de todos no evento, realizado pelo Grupo PET, Engenharia de Alimentos da URGS, e os certificados estarão disponíveis após o preenchimento do formulário de feedback que será enviado. Obrigada a todos e até o